Olá, amigos. Como prometido no último programa, estamos de volta com a Águia da Notícia, com aquela série de entrevistas que nós nos comprometemos a trazer aos usuários do transporte coletivo na cidade de Manaus, bem como os cidadãos no estado do Amazonas. Estamos aqui com o senhor Jânio da Costa Pereira, presidente da Central Única dos Clientes de Transporte em Manaus e no estado do Amazonas. Mais uma associação importante que objetiva defender os usuários de transportes coletivos. A Central Única ela é mais abrangente, ela está no estado do Amazonas, ela abarca diversos modais. A Altcan ela é exclusiva para os usuários de transporte coletivo na cidade de Manaus. Também abrange outros modais, mas é municipal. E nós estamos com a presença aqui do senhor Jânio da Costa Pereira, que também já exerceu um importante cargo na antiga... Era o antigo EMTU, né? É MTU, hoje IMU. Ele foi lá o chefe do Núcleo de Atendimento Comunitário, um importante núcleo de atendimento no IMU que trata diretamente com as comunidades. Trata ou tratava, ele que vai nos informar isso nesse momento. E também foi assessor de vários parlamentares, então tem um currículo aqui bastante extenso, no mesmo caminho do senhor Francisco Bezerra. Então nós vamos abrir aqui rapidamente para o senhor Jânio da Costa Pereira apresentar-se aos nossos amigos que nos acompanham o Águia da Notícia, que hoje, meus amigos, hoje é mais um dia muito importante para esclarecimentos a respeito das denúncias que chegou ao Águia da Notícia por meio desses 2 volumes que já foi apresentado. O objeto deste edital é o edital 001 de 2010, que licitou o sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus. Esse sistema que está em atividade hoje, esse sistema também que gerou essas 3 sentenças. Essas 3 sentenças aqui que anulou o sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus, que com certeza, creio eu, que por meio dessas denúncias aqui, a Câmara Municipal de Manaus, creio eu, que vai abrir os olhos, porque parece que não enxergam nada das ilegalidades que acontecem aqui no sistema de transporte coletivo, bem como o prefeito, que com certeza vai verificar a necessidade de uma nova licitação para legalizar o sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus. Então, Jânio, feitas essas premissas, está aberto aqui o programa para que você se apresente aos nossos amigos que nos acompanham, para nós iniciarmos aqui essa nossa explanação desses problemas que afligem o sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus e os objetivos da CUCTMEN. Senhor Jânio. Eu olho para lá. Bom dia, queridos ouvintes, as pessoas que nos ouvem, pessoas que nos assistem. Eu queria dizer para vocês que a gente montou essa central única porque eu fui, na época, chefe do NAC, do SMTU, e eu que recebia, né, o meu setor que recebia as reclamações dos usuários de transporte. E eu fui verificando que, na época, era a SAC. Quando eu assumi a direção, eu era a terceira pessoa da MMU, mas eu tinha livre arbítrio para fazer, modificar o que estava errado ali, que era o verdadeiro debalde, né, e continua, ninguém conseguiu mudar, que as denúncias chegam, são quase que centenas de denúncias com relação ao transporte coletivo, mas nenhuma é verificada. É muito pouco mesmo, quando aquelas pessoas insistem ali com relação a tudo, né?
até de usuários sentarem numa cadeira do ônibus quebrada, as cadeiras, e rasga calça lá. Muitas pessoas, inclusive eu tenho em casa, pessoas que fizeram BO, que suas calças, suas camisas tinham sido rasgadas na hora que sentou e levantou das cadeiras dos ônibus velhos, que ainda perduram, né? E que a gente vai tentar, dentro das nossas ações, com o tempo, né? Nós já temos 6 ações que impetradas, está tudo concluído aí para a Justiça decidir. Estão tudo nas varas, primeira, segunda, terceira e quarta vara da Fazenda Pública, e tem uma no tribunal, também dependendo dos desembargadores decidirem, para que a gente possa fazer outras ações, e dentre elas nós vamos falar sobre a mudança que a Câmara fez, apesar dela não ter legitimidade jurídica. Quem responde é o município. A gente vai ter que entrar contra o município, porque a gente entrou contra a Câmara, e eles entraram com uma manifestação, nos retornaram com uma manifestação, dizendo que eles não têm legitimidade jurídica para responder esse tipo de ação, que quem responde é o município. Então, porque todas as irregularidades, né, são N's, que a gente estamos preparando outras entrevistas, e aí nós vamos fazer da rua, entrevistando os passageiros, com relação a parada de ônibus que não tem cobertura, não tem banco, a Deus dará, né? Você passa nas paradas de ônibus, está preto de pessoas esperando o ônibus. Aí tem um monstrengo chamado Terminal 2, que tem umas televisão que só serve para a mãe de quem colocou lá assistir, dizendo que vai chegar o ônibus naquele determinado momento. Eu mesmo fiz questão de estar esses dias lá. Passei 2 horas e 40 minutos esperando o 612, que eu ia lá para o PAN, né? Aquela multidão de gente, que é outra coisa que nós vamos chegar, e já demos entrada, vamos dar especificamente, na quantidade de ônibus. Hoje, 80% dos ônibus não vão mais no centro. Eles giram ali na Praça da Saudade, outros derramam como se fosse fazendo boi, a travessia de boi na época, que se atravessa da Terra Firme para a Várzea, ali no T2. E as pessoas ficam sem opção para ir para o centro. Os velhos, as pessoas idosas, as pessoas deficientes, não tem ônibus para ir para o centro. São muito poucos ônibus que vão para o centro. E quando as pessoas vão para o centro fazer suas compras, eles têm que retornar com as suas compras para o T2, ficar lá naquele amontoado e rogar a Deus que venha um ônibus do bairro dele, para aquele bagagem toda, ele ficar perguntando para as pessoas: lê para mim aí, essa televisão não tá dizendo que é daqui a 20 minutos, aí tome horas lá, com aquela bagagem, as pessoas, os idosos, correndo como se fosse bicho ali, né? Lá na Praça da Saudade, a pessoa fica na Praça da Saudade, os velhinhos, as pessoas idosas, os deficientes, crianças, vão para o centro fazer compras, retornam a pé, né, passando pelo perigo de ladrões ali na Praça da Saudade, para pegar aqueles ônibus que não vão mais no centro. E não tem sequer alguém que reclame, não existe vereador em Manaus, infelizmente não existe, né? A MTU tem só no papel, no nome, a gente não sabe nem onde fica isso, não se tem como se reclamar. A gente já denunciou, né, já fizemos várias denúncias aí, impetramos várias ações, e estamos aguardando para que a gente possa estar gravando o que for a Justiça vir nos dizendo com relação ao que nós estamos falando. Mas para a gente começar aqui a mostrar, por que eu estou falando isso com relação aos ônibus? Aqui nós extraímos, ainda hoje, do site do MMU, apesar de ter os grandes puxa-sacos, está aqui, ó, site do MMU, frota operante, 1.620 ônibus. Eu ouço alguém falar, a Deus dará, mas não tem prova nenhuma. Eu tenho uma prova, que somente está operando hoje 1.080 ônibus. Mas eles dizem isso, não tem prova nenhuma, não mostram prova nenhuma, que nós vamos falar sobre isso mais na frente, com relação aos ônibus transportas, aqueles micro-ônibus que carregam os deficientes, as pessoas para fazer hemodiálise e outras coisas, que pelo contrato que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco, é para ter
cada 20 ônibus desse 1.620 tem que ter um transporta. Então você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você já pode fazer a conta aí. 1.620 ônibus, para cada 20 ônibus um transporta, dá 83 transporta. Hoje somente tem 14 transporta, somente 11 operando. E estão tudo vencidos. Chegou apenas 4 transportes esses dias e o resto estão tudo vencido com tempo de vida útil dos seus ônibus. Assim como a Câmara mudou, apesar dela não ter legitimidade jurídica, mas ela mudou. Um dia desse eles mudaram, a gente vai estar, nas outras entrevistas, a gente vai mostrar a lei que eles aprovaram, diminuindo a vida útil do ônibus, que era de 8 anos, eles passaram para 10, agora eles passaram para 12. Mas nós vamos entrar com uma ação baseado no que diz a resolução da ANTT, que diz que a vida útil de transporte coletivo, tanto faz convencional como micro-ônibus, é de 8, no máximo 10, contando da sua fabricação. E a gente vai expor isso aí tudo para a população quando nós formos para a rua mesmo, né? Quando nós também tivermos um patrocinador aí que possa nos... Isso tudo tem um custo, né? E aí a gente pede que se tiver alguém interessado que possa nos abraçar, nos acolher para que a gente possa desenvolver com mais rapidez essas causas, nós estamos abertos aí à conversação, tá bom? Jânio, iniciando essa abertura, né, que já não foi uma abertura, já foi muitas denúncias, né? A gente não perder tempo. Eu quero dizer também que aqui nós temos uma plateia seletiva aqui, que acompanha a gravação do programa. Eu vou ler aqui o artigo 215 e 216 da LOMAN, que é a Constituição do município de Manaus. Tem a Constituição Federal e aqui é a Constituição do município de Manaus. No artigo 215 ela descreve: o município realizará audiência pública, bem como submeterá a apreciação das associações antes de encaminhar à Câmara Municipal de Manaus os projetos de lei do Plano Plurianual, o Orçamento Anual e o Plano Diretor, a fim de receber sugestões quanto à oportunidade de estabelecimento de prioridades das medidas. O parágrafo único afirma: os projetos que se trata este artigo ficarão à disposição da associação durante 30 dias, antes de fixadas para a sua remessa à Câmara. 216. A convocação das entidades mencionadas neste capítulo se fará por todos os meios à disposição do governo municipal. Jânio, aqui eu faço uma pergunta. Porque quando se trata de plano plurianual e orçamento e plano diretor, o plano diretor está incluso aí, creio eu, que o transporte coletivo. Porque o plano diretor, qual o objetivo dele? É delinear a forma e os meios que vai crescer o município. Vias, conjuntos, se vai ser conjuntos vertical, se vai ser conjuntos horizontais, os tipos de via e outras nuances também que creio que esteja incluso aí do sistema de transporte coletivo, a mobilidade urbana, chamada mobilidade urbana. Eu acredito, Jânio, que você, assim como o Francisco Bezerra, já deve ter participado, já deve ter acesso a estes tipos de projetos a convite ou convocado pelo município de Manaus. Estou certo nisso? Você poderia estar certo se a verdade que falam fosse verídica, né? Tá aqui, eu estou com uma contestação da Câmara Municipal, contestando uma ação que nós entramos, a Central Única entrou contra a Câmara Municipal. Eles alegam que eles não têm, só um minutinho aqui, que eles não têm personalidade jurídica para responder nossas ações. Eles não têm personalidade jurídica para responder nossas ações. Então não sei o que eles fazem. Mas eles fazem lá umas leis que, dentre elas, está aqui a Lei LOMAN, do qual você leu agora os artigos. Eu estava vendo aquela confusão que ainda está em curso do problema da passagem, e aqui nessa contestação, a Câmara faz
pela Câmara e pelo MMU. Eles dizem que nós estamos, a central está com 4 anos na praça. Está aí em todos os locais, em todas as mídias, escritas e televisadas, mas a central nunca participou do projeto e nunca participou de uma reunião. Ocorre que está aqui a Lei Loman dizendo que é para o município nos convocarmos, convocar as associações, convocar a sociedade em geral, para que depois desse debate ser lavrado uma ata, se chegou a uma conclusão ou não, para que vá para a Câmara analisar e votar, e sim ou não, para que esse projeto do município tenha validade ou não. Eles falaram que nós não temos projeto, eles falam aqui que nós não temos projeto e por isso que a gente não participa. Uma, porque nós não somos convocados. Outra, projeto nós temos até demais, tanto é que nós vamos mostrar isso no decorrer das outras entrevistas, no decorrer dos programas, todas as provas, dentre elas, o projeto deles mesmo que eles apresentaram para o Ministério Público, para a Justiça, inclusive para Brasília, do qual não foi aprovado o projeto deles. Então, se nós não temos projeto, muito menos eles que deveriam ter esses projetos. Então, nós vamos debater o quê? Se eles não têm projeto, alega que nós não temos projeto, nós temos o nosso projeto. Como a gente pode dar uma sugestão, como o transporte coletivo de Manaus poderia ser bem melhor e com baixo custo, desde que também nós tivéssemos acesso à planilha, do qual eles negam, inclusive para o Ministério Público, eles não mostram a planilha de custo para que nós possamos ter acesso. Bem, feito esses esclarecimentos de convocação, significa que a associação jamais participou de qualquer reunião. Nunca fomos convocados. Tanto a CUCT, a Central, como a Altican, né? A lei, a Constituição do município diz que as associações devem ser convocadas. A Lei Loman atual. Essa é a Lei Loman atual. Artigo 216, convocação das entidades mencionadas neste capítulo se fará por todos os meios à disposição do governo municipal. Significa dizer que tem o município tem os portais, tem à disposição a mídia convencional, tem à disposição a mídia escrita, dentre outros, né? Tem os vereadores, tem o prefeito que faz vídeo aí, quando ele quer se manifestar, faz vídeo. Tem a tribuna, tem o rádio para convocar. E nós temos endereço fixo. E a empresa as associações têm endereço fixo. Tem endereço fixo, né? O município tem conhecimento. Tem telefone, tem. A Câmara tem conhecimento, todo mundo tem conhecimento. Então, tanto é que mandaram a manifestação daqui, várias manifestações. Se convoca porque não se tem interesse de participação do cidadão nos projetos de interesse do cidadão. Lembro-me aqui de um exercício de município do prefeito Serafim Corrêa, que tinha essa participação. Ele convocava. Para participar era o orçamento participativo. O único prefeito que eu tenho em lembrança que convocava a população para discutir o orçamento participativo. Ali as associações, os presidentes comunitários criavam ali um projeto de direcionamento de emendas, e ali essa emenda era direcionada para atender aquele pedido daqueles diretores de comunidade. Mas, Jânio, então vamos dar continuidade. Como a Altican, a Central também tem um interesse prioritário. No entendimento da Central, são clientes do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus. Aí eu quero te perguntar o seguinte: algum cliente seu da Central já foi indenizado, já foi pedido desculpas para o patrão daquele seu cliente, quando ele chega atrasado no emprego, quando ele é demitido por chegar atrasado várias vezes, em razão das inúmeras paralisações no sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus? Nós temos dois cidadãos que nos procurou
E nós indicamos, porque a gente não tem ainda um escritório jurídico adequado, né? Um lugar bem adequado para atendimento, porque a gente não expandiu isso para a rua, porque a gente sabe que depois dessa documentação, dessas nossas entrevistas, a procura vai ser maior do que a oferta. Desses dois cidadãos, a gente intermediou para que eles entrassem. Uma moça perdeu o horário o ônibus não passou, no horário que eles dizem lá naquele relógio, não sei o que, no app. É um aplicativo. É aplicativo. Não funciona. Não funciona. Cadê meu ônibus? Cadê meu ônibus? Né? Então, o ônibus dela ficou perdido lá na guerra do Iraque, lá da guerra da Ucrânia, e não veio. E aí ela perdeu, ela ligou para o patrão disse, você tem 10 minutos para chegar, e eu não quero saber da oficina de transporte. E ela pegou um táxi, e ela me ligou, e eu pedi que ela pedisse um recibo do taxista para que a gente pudesse entrar na justiça. Eu indiquei o advogado, e ela foi, depois a MTU ressarciu o valor dela. Depois teve um outro passageiro também, que também perdeu o ônibus, não chegou, o ônibus chegou adequado, ele também chegou atrasado no trabalho, e aí esse pegou a conta. E aí a gente indicou um grupo de advogados para tratar da causa lá, mas quando a justiça pediu que a MTU se manifestasse, ela também ressarciu o valor que ele deveria pagar o transporte e tal, e não pagou, que a gente fez uma salada lá, e disse que ele pegou a conta, porque o valor do transporte seria isso, ele não tinha no momento, mas a MTU ressarciu mais ou menos esse valor. Mas foi só esses dois que nos procurou, né, para que a gente pudesse. Mas eu quero chamar a atenção que a gente, nas nossas ações, que a gente vai falar sobre mobilidade urbana aqui, sobre as passarelas que não funcionam, sobre os elevadores das passarelas que foram comprados há décadas, e a gente tem inclusive a nota fiscal desses elevadores, cópias, que custaram cada um 7 milhões de reais na época, e nunca nenhum deles funcionaram, os elevadores. E o mais específico, assim, que fica na cara do presidente da República, do governador, de todos os deputados, do prefeito, dos vereadores, de todo mundo, é aquele em frente ao CMA. Não funciona nem de um lado nem de outro. Então, os cadeirantes, eu, por exemplo, sou infartado, sou cardiopata, eu subo com muito sacrifício, que eu não posso subir escada, mas mesmo assim eu tenho que subir, que eu tenho que pagar minhas contas lá na Vivo. Mas aqueles cadeirantes, os caras, aqueles de bengala, aquelas pessoas que não podem, nunca funcionou. Tem mais de 12 anos aqueles elevadores, nunca funcionou, e todos os outros nunca funcionaram. Mas eu quero chamar a atenção pela essa manifestação do MMU e da Câmara, que eles dizem aqui que nós estamos dizendo que nós somos presidente dos usuários de transporte, e aí a gente pegou pela planilha deles quantas pessoas andam dia no transporte convencional, estudante, idoso, deficiente, os passes branco, amarelo, verde, azul e tal, do qual eu também tenho um de especial. E eles disseram o seguinte, que não é só essas pessoas que são nossos clientes, que são usuários de transporte. Eles dizem aqui, está aqui escrito, depois se você quiser mostrar para a imprensa, falar de escrita televisada. Eles dizem aqui que o usuário de transporte é toda a sociedade. Isso foi muito bom, essa manifestação, porque nós estávamos cobrando uma multa barata. Mas já que ele disse que toda a sociedade, hoje Manaus está com 3 milhões, nós vamos tirar 1 milhão com criança e pessoas que não andam de ônibus, vamos pegar 2 milhões de pessoas e vamos cobrar R$5 por cada pessoa, vai dar 10 vezes mais a multa que nós estamos cobrando, para voltar em pró dos usuários de transporte, entendeu? E é mais ou menos isso, Nelson. Certo. Fundamentado na mobilidade urbana, nós tivemos aqui na cidade de Manaus, na época, salvo o melhor juízo, na época eu era inclusive diretor do Sindicato de Transporte, Sindicato dos Rodoviários. Eu era diretor lá. E inclusive Francisco Pedro Amaral também fazia parte lá do diretório na época, da direção. Nessa época, Francisco Bezerra, creio que era cobrador.
já era cobrador, ainda não tinha ingressado no sistema. Aí também tinha meu amigo lá, também o outro amigo meu, que era diretor lá da Eucatu. Mas, naquela época, Jânio, lembro-me no governo do presidente Lula, creio que foi o primeiro governo, que ali já existia um grande interesse em melhorar a mobilidade urbana. Naquela época, eu me lembro também que eu fui contra a criação desse sistema, nós fomos contra, eu e a diretoria do sindicato. Por quê? Porque ia dificultar a vida do usuário de transporte coletivo. Só para fazer aqui uma retrospectiva, naquela época, meus amigos, todos os ônibus saíam do bairro e iam para o centro. Diferente agora, da forma que você denunciou ainda há pouco, Jânio, todos os ônibus iam ao centro. Agora não, o camarada chega na Praça da Saudade e vai a pé. Então, naquela época... vem a pé do centro para pegar o ônibus de volta. Nós fomos contra esse sistema que foi implantado pelo prefeito Alfredo Nascimento, chamada Linha Azul, com Expresso e companhia. Né? O objetivo da Linha Azul, Jânio, era melhorar a vida do usuário de transporte coletivo. Creio eu. Né? Uma certa vez eu cheguei até um debate, ouvi um debate com o presidente da NTU, Pedro Carvalho, doutor Pedro Carvalho, que ele disse que naquela época sairia ônibus de 1 em 1 minuto, desarticulados dos terminais para o centro. Saíam os ônibus biarticulados que iriam direto para o centro. Saíam os articulados que parariam paradas seletivas no centro, no destino ao centro. Era uma maravilha, né? O projeto era uma maravilha, né? Uma maravilha. Ó, primeiro nós íamos afogar o transporte comum, o carro, o veículo, porque ia ficar 2 faixas liberadas, né? O transporte ia ser só na linha azul, no centro das vias. Aí, mas para nós que representávamos os trabalhadores, motoristas e cobradores, seria ruim, porque diminuía a quantidade de funcionários. Inclusive eu participei de encontros e debati com o prefeito Alfredo Nascimento à época. Mas, Jânio, feito essas considerações, o objetivo da linha azul foi alcançado, porque posteriormente a isso, além desse ganho de capital para os empresários, porque diminuiu a quantidade de ônibus consideravelmente. E eu quero dizer para você, cidadão amazonense que usa o transporte coletivo diariamente, desde essa época não diminuiu a tarifa do transporte coletivo, só tem sido elevada. E paralelo a esse sistema, Jânio, eu quero já fazer 2 perguntas em uma. Foi criado o subsídio, que na entrevista com a Alticam, o Francisco Bezerra discorreu sobre isso, dizendo que esse subsídio foi criado para que os empresários adimplissem as dívidas que tinham com o município, União e Estado, dívidas fiscais, né? Já diminuindo também o consumo de óleo diesel, meus amigos. Por quê? Ora, nós teríamos um transporte coletivo liberado, sem congestionamento, sem nada, exclusivo para ônibus. Inclusive, as vias seriam multadas o veículo que ingressasse naquela via. Significa que teve redução de ônibus, teve redução de funcionários, teve redução do consumo do diesel, mas não teve redução de tarifa. Prestem atenção no que eu estou discorrendo aqui. Tudo em prol de um caixa único. Porque não diminuiu a quantidade de passageiros. Inclusive, aumenta, porque a nossa população, meus amigos, a nossa população não diminui. Ela aumenta. Nós estamos hoje no mundo quase 8 bilhões, não existe indício de diminuição. Então, Jânio, a pergunta que eu faço é essa.
A mobilidade melhorou. O trabalhador que usa o sistema de transporte coletivo viu melhorias na linha azul, viu melhorias na mudança de mobilidade, em que hoje tem o alimentador, que é do bairro para o terminal, e do terminal de integração tem o chamado Expresso, que foi criado para agilizar o transporte coletivo na cidade de Manaus e dar uma qualidade melhor para os usuários. E o subsídio? Então nós temos aqui 3 perguntas em uma. Mobilidade melhorou? O subsídio existe e melhorou a vida do transporte coletivo, do cidadão que usa transporte coletivo? E a linha azul? Porque eu quero dar um dado para vocês. Nas mídias convencionais, tinha dias que nós tínhamos lá ônibus nas 3 faixas da Constantino Neri, a linha azul, a do meio e a da direita. Mas o objetivo da linha azul foi excluir esses ônibus. Mas nós vimos aí fotos com os ônibus nas 3 faixas. Então, o primeiro ponto já não existe, né? Então, o que você viu de melhoria para o cidadão que usa o sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus? Ednelson, nós, no decorrer das outras entrevistas, no decorrer do tempo, a gente vai mostrar. Jânio, só um minuto. Meus amigos, eu quero só dar um look aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Com licença, Jânio. Isso aqui não é brinquedo, isso aqui é mais documentos que ele está trazendo, ó. São todos casados. O que eu estou dizendo aqui são documentos, provas. São provas. E são cópias. Os originais estão guardados em pendrive, em casa. Inclusive eu tenho não só documento, jornal, mas entrevista do Algaci, na época ele era presidente do Sinetran, em que ele dá uma entrevista dizendo que melhorou sim para eles. Melhorou para o empresário. Para o empresário, porque eles tiveram um faturamento, uma diminuição de custo de 23% e um ganho de 23%, dado a velocidade dos carros. Ele diminuiu o óleo diesel. Então, ele teve uma economia de 23%. Só em óleo diesel. Só em óleo diesel. E por causa da velocidade dos carros que diminuíram e tal. Mas essa coisa da Zona Azul, ela inclusive está suspensa, parada, nós vamos descobrir. Por isso a faixa azul, ela tem um custo, né? E nós vamos descobrir quem foi o pai dessa criança, porque no nosso linguajar, a gente entende que foi um doido conversando com outro doido. Que se você ficar perto de um doido conversando com outro doido, você não vai tirar nada dali. Então, assim que está essa linha azul. Porque o cara que fez, ele nem doido é um cara tipo Xambinha lá, sem cérebro. Porque, veja só, o Ednelson acabou de dizer, tem 3 ônibus. Tem um na plataforma esquerda, tem um no meio e tem outro parando nas paradas que a mãe de quem fez aquelas paradas, por cima daqueles mondrongos, por cima daquelas coisas que os ônibus não andam na direita, porque aqueles mondrongos que foi feito por alguém sem mãe, né, que deixou aquele mondrongo. Então os ônibus nem sequer param naquelas paradas, vão parar lá longe, atrás ou na frente. E aí, eles não só ganharam isso de lucro em tudo, como eles ganharam no subsídio que tu acabou de falar. E está aqui a prova, são decisões da Justiça, Ministério Público. O subsídio foi dado, embora essa lei, está aqui, a lei do subsídio. O Instituto IACI, que é um instituto idêntico à nossa central e a Associação Alticam, que também se preocupa, mas eles são tudo professores, doutores, que eles são da universidade. Eles fazem as denúncias, eles fundamentam as denúncias, eles provam as denúncias, mas eles abandonam a denúncia. Ninguém sabe por quê. Não é o nosso caso. Está aqui, o IACI denuncia para o Ministério Público que a lei é irregular, porque ela, apesar de estar a foto da Câmara Municipal, dos vereadores, essa lei não foi feita do subsídio, não foi feita na Câmara Municipal, foi feita por alguns vereadores na coxa, dentro de carros. O IACI denuncia, fundamenta com provas, está aqui, é grande, extenso o processo. O Ministério Público aceita a denúncia, denuncia para a Justiça, o juiz da 2ª Vara da Fazenda aceita a denúncia
diz que é realmente irregularizado. As palavras aqui da outra hora a gente vai ler são absurdas o que o juiz diz com relação ao que os vereadores fizeram e diz que essa lei não tem validade. Mas ele não extingue a lei. Aí eles agravam, o município agrava, vai para 3 desembargadores, dentre eles, posso falar o nome, o Chalub e outros 2 que eu não estou lembrado aqui. Eles dizem que de fato o IACI está certo, o Ministério Público está certo, o juiz de primeiro grau está certo, é um absurdo, não pode acontecer, essa lei não pode subsistir, mas eles também não anulam, porque segundo a justiça e segundo os comentários da imprensa falada, escrita e televisada, e que a imprensa, me desculpe a imprensa que a gente vai precisar muito de vocês têm que pegar documento. Quando uma pessoa estiver dando entrevista para vocês pedem, assim como nós estamos mostrando, ó. Vocês pedem documento, porque as pessoas dizem as coisas e vocês não pegam o documento para ver. Aí sai falando coisa que não deve. Por exemplo, está aqui a documentação em que a justiça diz, mas ocorre que o IACI não pediu para extinguir a lei, o Ministério Público não pediu para extinguir a lei, o juiz não pediu para extinguir a lei, por isso o desembargador disse que, por não ter esse pedido, eles não extinguiram a lei. E aí eles permanecem, mesmo com essa sentença, o Ednelson mostrou 3 sentenças da justiça anulando o sistema, eles permanecem recebendo subsídio, inclusive empresas que sequer operou ou concorreu à licitação e nem operam. A outra coisa, Ednelson, é com relação às paralisações. Eu vou adiantar um pouquinho aí, para a gente ter um pouquinho de pressa. A Central denunciou para o Ministério Público Federal as paralisações, porque o prejudicado são nossos clientes de transporte, não só nosso da Central, como da Uticam, do Capitão Gancho. A gente pegou e denunciamos com provas, com documentos, para o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia para a Justiça Federal, que a Justiça Federal acatou a denúncia diante das provas e documentos apresentados. E nós estamos entrando com outra ação lá no Ministério Público Federal dos ônibus que chegam em Manaus, esses novos, aparentemente novos, que são alugados, locados, eles chegam para a locadora Via Verde. Ela não é uma empresa de ônibus, ela é uma empresa locadora de veículo, que loca de uma locadora, que loca para as empresas aqui em Manaus. Todas, está aqui os documentos, eu tenho 22 documentos, e os ônibus aqui, as placas, poucas, eu trouxe poucas apenas para demonstrar, mas nós temos mais de 200 placas de ônibus novos, que chegaram novos, está aqui os documentos, as cópias, nós pegamos no Detran, são alugados, ou seja, o trabalhador está à deriva, porque se o sistema já está nulo e as empresas não têm patrimônio, o trabalhador, por isso que ele não recebe as indenizações deles, porque não tem como pagar, porque elas não têm patrimônio. Nós entramos com umas ações também, a Central, Ednelson, e a imprensa fala de escrito, quem está nos ouvindo, nós entramos com umas ações pela Central, alegando que esses ônibus novos que estão chegando, as empresas alegam, aí o Sindicato de Trabalhadores aí de Transporte faz essas paralisações, que também nós vamos entrar com ação agora em cima do Sindicato de Rodoviários, são 218 paralisações que eles fizeram. O Ministério Público está cobrando aqui 1 milhão por cada paralisação deles. Assim que sair essa sentença, nós vamos pegar esse paradigma e entrar contra eles em favor dos usuários de transporte. Das 218 paralisações, nós vamos cobrar 218 milhões para voltar em prol do usuário que foi prejudicado. A gente questionou se as empresas estão quebradas, não pagam os trabalhadores sequer a folha de pagamento. Porque não tem dinheiro, nós pedimos que eles tragam a planilha de custo, porque as empresas elas recebem à vista. As pessoas compram os seus cartões lá no Sinetran, eles pagam à vista. Então não tem atraso. Não poderia ter atraso, mas só que eles escondem a planilha de custo, mas nós vamos conseguir, nem que seja por Brasília, para a gente mostrar para a população que eles não têm prejuízo. E se as empresas estão quebradas, não tem como pagar a folha,
como é que a prefeitura compra ônibus novo, que agora a gente descobriu que não é comprado, é locado, por isso que eles trazem esses ônibus, que a gente tentou entrar com essa ação, que a gente tem prova e temos documento, que no futuro a gente vai mostrar, como é que eles continuam comprando ônibus novo para as empresas se elas estão quebradas? Como é que elas vão pagar? Numa manifestação do MMU, eles dizem que as empresas pagam, depositam o dinheiro do valor dos ônibus numa conta, uma determinada conta, do qual, Ednelson, nós já pedimos que a prefeitura, quem de direito, nos informe, que a justiça faça com que eles informem, o número dessa conta, aonde está, e se volta para a prefeitura colocando o dinheiro do público no privado, né? Aonde está esse dinheiro e ele está sendo empregado em que esse dinheiro que as empresas voltam, segundo a manifestação da prefeitura, ele retorna esse dinheiro. Ele não poderia, porque primeiro que não tem sistema, não tem contrato, os contratos estão nulos. E segundo, que eles não poderiam estar dando ônibus novos para as empresas que estão quebradas e estão com dívidas antigas. Ainda não foi paga essa dívida. É isso, Ednelson. A gente vai ter para frente mais provas aí. O negócio é muito sério, né? Dívidas, como já dito na entrevista anterior pelo Francisco Bezerra, as dívidas são sérias, são grandes e fundadas. Tanto é que, segundo a informação do seu Francisco Bezerra, da Alticam, ela foi criada inclusive para que o prefeito doasse o dinheiro a título de subsídio para que elas pagassem os impostos que devem para o município e para a União e o Estado. Está aqui na decisão do Ministério Público dizendo. Infelizmente. Está aqui, dizendo que elas só poderiam ter direito, elas só poderiam receber o dinheiro se tivesse kit com Fundo de Garantia, INSS e ISS. Está aqui, quem diz aqui é a Justiça já. Pois é. Então, no entanto, não tem essa... Mesmo estando anulado, que nós não fizemos uma pesquisa mais atualizada, se eles ingressaram com recurso ao STJ, mas creio que sim, isso é uma mera procrastinação, uma mera enrolação. O negócio é sério. Só quem não vê como sério são os vereadores da cidade de Manaus. Os vereadores não estão acompanhando as coisas, ou como se diz no ditado popular, estão fazendo ouvido de mercador, né? Mesmo que os vereadores façam parte da base de apoio ao prefeito, certas coisas, meus amigos, certas coisas não podem fechar o olho para o que está acontecendo, os ouvidos. Ontem eu lendo uma entrevista do Paulo Coelho, ele lia lá uns ditados que ele é muito correto. Ele disse: antes as paredes tinham ouvidos, hoje os ouvidos têm parede. Incrível, mas é verdade. Muito certa e atualizada essa frase do Paulo Coelho, quando ele disse que hoje os ouvidos têm paredes, porque as paredes não permitem, né, que a pessoa ouça, passa e a visão dele está para outro lugar, né? Então, meus amigos, nós temos essa situação de você verificar que as denúncias existem, que os fatos existem, né? E nada. Fundamentado nisso, meus amigos, vou fazer outra pergunta para você, Jânio, né? Francisco Bezerra nos trouxe dados aqui, dados técnicos, de que a licitação era para 1.500 e poucos ônibus. 1.555. 1.555 ônibus, mas rodam menos de 1.000, né? E você trouxe outra informação agora mais grave ainda. Muito mais grave ainda. Inclusive você mostrou placa de ônibus e tudo mais, que diz o seguinte, que os ônibus são alugados, então creio eu que é leasing, né? Mas aqui é leasing mesmo. Leasing, né? Significa que a empresa não tem patrimônio.
Mas a licitação é específica e clara, que diz que as empresas têm que ter patrimônio, tem que ter ônibus no nome da empresa. Né? Porque se a licitação, se existe uma licitação, existe inclusive está no edital. No edital. No projeto básico. Isso aqui tudo é o projeto básico. Né? Existe o edital da própria prefeitura. E o edital diz o seguinte, inclusive tem um contrato, você tem os vários contratos de todas as empresas aí, que são provas, além do edital, das denúncias, né? Aqui da licitação, o edital, o contrato diz o seguinte, que a empresa tem que ter patrimônio, porque é uma segurança para o município e uma segurança... Está aqui o contrato de uma que não roda, ó, da CIT. Ela nunca rodou. Na cidade de Manaus? Não. Ganhou licitação e jamais... Ganha subsídio e não existe. Subsídio? Tanto é que o juiz da segunda vara disse que ia arquivar nosso processo porque o oficial de justiça não achou e disse que a CIT não existe, nunca existiu. Apesar de nós termos informado, e tivemos que fazer uma emenda, duas emendas, que a primeira emenda ele não viu, que ele está com problema no óculos dele, que nós vamos dar de presente para o juiz, um óculos. Ele disse que não viu a nossa emenda, dizendo que tinha que se procurar. A CIT ela existe juridicamente, porque ela recebe subsídio. Então, quem representa a CIT é a Vegas, que também não concorreu à licitação, mesmo ela estando nula, ela não recebeu a licitação, não concorreu à licitação. Não, Jânio, mas a CIT foi fundada na Vegas. Deixa eu concluir aqui para vocês explicar, inclusive, essa situação aí. Na época dessa licitação aqui, eu estagiava no Tribunal de Contas do Estado. Eu fiz, a pedido de um meu supervisor, uma manifestação a respeito dessa situação, Jânio, de que a empresa, na época, na licitação, ela tinha que ter garagem em nome da empresa na cidade de Manaus. Está no edital isso. E essa representação no projeto foi básico. entrado no Tribunal de Contas, na época, pela empresa São José. Eu lembro disso. Em 2012, 2010, alguma coisa assim. Então, o edital já previa, já determinava que a empresa, para concorrer no sistema de transporte coletivo de Manaus, na licitação, tinha que ter patrimônio. Tinha que ter garagem, inclusive, quando se ganhasse a licitação, os ônibus tinham que estar em nome da empresa, não leasing. Não leasing. Essa é outra denúncia gravíssima trazida aqui pelo presidente da central, né? Que ele inclusive mostrou documentos e mostrou placa de ônibus que são alugados. Então, Jânio, eu quero que você explique, inclusive essa outra denúncia que você acabou de demonstrar aí, que existe empresa que ganhou a licitação, não exerce atividade e continua recebendo subsídio. E tem empresa que não concorreu à licitação e também recebe subsídio e ainda está fundindo as empresas que estão se acabando nela, que é a Vegas Transporte. Olha aí, meus amigos. Olha aí como vocês podem verificar que as denúncias que nós recebemos por meio de 2 volumes, oriundo aqui dessa licitação de 2010, as sentenças exaradas pela Justiça do Estado do Amazonas, e a Central está trazendo aqui, como a Altican trouxe, denúncias mais graves ainda, que empresa que recebe subsídio sem existir na cidade de Manaus. Tá aqui o contrato. É isso que você está falando, Jânio? Está aqui o contrato. Não é eu, está aqui o contrato. É um contrato assinado pelo município da cidade de Manaus. Está aqui. A empresa não roda e ainda continua recebendo subsídio. Olha aí. Mais um escândalo. Aqui, caso de polícia. Assinado pelo prefeito da época e todos os outros. Tá aí, ó. Caso de polícia, meus amigos. Prefeito, nosso saudoso negão, prefeito Amazonino Mendes. Nosso saudoso negão, homem sério, justo. Se ele assinou isso aqui... Levaram para ele assinar, ele não leu e... Porque lamentavelmente... foi a licitação. A empresa não roda
não funcionou na cidade de Manaus, transferiu para outras, e a empresa continua recebendo subsídio, velho. E não é só subsídio. Na época do governador Melo, o governador Melo tirou o subsídio de óleo diesel e de pagamento de multa no Detran. Ele isentou. Isentou tudo Não, isso? não, ele tirou, disse que era para acabou o coisa. E eles continuaram até hoje. Nós já denunciamos nas nossas ações da Central e falta a justiça se pronunciar. A dívida com multa no Detran, ela chega a 200 milhões, só de multa. Tanto é que as empresas estão devendo tanto para a União e para o Estado, que elas não descem lá no SEASA, elas não descem até no final para não passar na Polícia Federal. Elas deixam... Alguns ônibus estão descendo da Via Verde, porque é lésbico, né? Jânio, E está tudo legal, a placa. me perdoe só uma parte. Meus amigos, essa é outra denúncia grave. Porque se o meu carro estiver atrasado, eu passo em qualquer barreira, eu sou fiscalizado, e se não estiver atrasado, é multado. Eu sou multado e corro risco de ter meu carro apreendido. Aí você está me dizendo que não existe fiscalização para verificar o cumprimento de obrigações legais pertinentes ao funcionamento das empresas, aos impostos que todo veículo tem que pagar para o Estado do Amazonas? É isso que você está falando? Eu tenho um documento aqui que diz que quem tem que fazer essa fiscalização é o IMMU. Mas eu acabei dizendo agora para a população que essa IMMU não existe, ela existe só no papel. Ela é um monstrengo, entendeu? Depois que saiu lá da rodoviária, ela é no fundo da água lá. Não se sabe onde ela funciona, nem como funciona. Porque não tem funcionamento dela. Meus amigos, só me perdoa aqui uma parte, de novo, a informação vem, a gente tem que pedir uma parte. Está aberto aqui o programa Águia da Notícia para o presidente do IMMU, para a sua manifestação, porque nós estamos recebendo denúncias gravíssimas, meus amigos. Gravíssimas, com prefeito. Com provas. Caso de polícia, prefeito. Que a empresa que recebe subsídio sem existir, sem funcionar na cidade de Manaus, isso é gravíssimo. Cadê a Câmara Municipal de Manaus? Os vereadores? Isso é denúncia gravíssima, meus amigos. Gravíssima. Dinheiro público, dinheiro nosso, repassado para empresário. Eu não estou acreditando nessa denúncia e que os órgãos competentes não fazem isso. Inclusive trazido na última entrevista, nas duas entrevistas pelo Francisco Bezerra, que as informações que a prefeitura reconhece são repassadas pelos empresários, pelo IMMU, e o IMMU só autoriza, assina, e o prefeito já está aqui, essas informações são legais, sem qualquer verificação de realidade fática do ato. Isso é caso de polícia, prefeito. Câmara Municipal de Manaus, onde estão os vereadores da oposição. Jânio, isso é caso de polícia. Por favor, continue. Eu só quero dizer para quem nos ouve, nos escuta, nos vê, e a imprensa falada, escrita e televisada, se tiver interesse de nos procurarmos, o que eu falei que o juiz disse que não viu a nossa petição dentro dos autos, a emenda que a gente explicou para ele aonde está a CIT, possivelmente onde a CIT está juridicamente, que é na Vegas, está aqui a decisão interlocutória que o juiz diz. Está aqui. Tudo que nós falarmos aqui, nós temos como provar. Então, invocado que nesse mesmo juiz aqui, nós temos duas ações dizendo que ela recebe subsídio. Né? E a justiça disse que está errada a lei, mas não extinguiu. Esse mesmo juiz também disse que está errado a lei, mas não extinguiu. E ela não existe, o oficial de justiça não acha, mas ela recebe subsídio não só em dinheiro, como ela recebe subsídio como se ela existisse, estivesse rodando, de óleo diesel e de multas do Detran. Incrível. Mas, Jane, quanto à quantidade de ônibus, é incrível por ser um caso de polícia e parece que
ninguém vê, né? Os ouvidos hoje já tem parede e a visão também. Incrível. Isso é incrível. E os ônibus, Jânio? Os ônibus? Porque foi licitado 1.500 e poucos ônibus. O Francisco Bezerra disse que roda 1.030, 1.000 no horário de pico. No horário de aquele onde ameniza a quantidade de passageiros, parece que roda 870, 800 alguma coisa. E qual o teu entendimento disso e a tua informação a esse respeito? Olha, o nosso entendimento ele é um pouco diferente, porque não pode, segundo o presidente Barroso, que era até ontem presidente do Supremo Tribunal Federal, ele disse que se as coisas for tudo pensamento igual, é uma ditadura, né? Então é bom que tenha pensamentos diferentes. A minha é um pouco diferente da do Francisco Bezerra, porque ele vai pelo que disseram, eu vou pelo que eu tenho de documentos. Eu não tenho que saber se meu adversário, no caso as empresas são meu adversário, eu não tenho que saber se é hora de pico, hora de não pico, porque lá na planilha não diz, olha, na hora de pico roda tanto, portanto cobra-se tanto. Lá o TU só roda com tanto, porque cobra-se tanto. Não tem isso, ele cobra geral. Então, esse negócio de horário de pico, não pico, TU... Olha, por exemplo, eu tenho um documento, diferente da Associação Alticam, eu tenho documentos da 4ª turma transitados igual do Tribunal Superior do Trabalho, em que o trabalhador às vezes me questiona quando eu pego ônibus, que eu gosto muito de andar de ônibus, apesar de ter carro, para provar que eu sou presidente da central e uso o ônibus sim, tenho passe para andar de ônibus e tudo. Alguém me, pô, a central bate muito a favor do usuário e nós, digo, olha, vocês prestem atenção que muitas das nossas ações, elas tendem a beneficiar vocês. Nós alegamos nas nossas ações que o Sindicato dos Rodoviários, ele é terceiro interessado nessa licitação de 2010, embora nula, mas ele é terceiro interessado para defender o trabalhador. Eles respondem aqui, em vez de responder para a justiça, que de fato é porque nós juntamos prova e temos essa prova, eles disseram que nós não temos legitimidade, que a central não tem legitimidade. Apesar de nós temos CNPJ feito pela Receita Federal, todo ano a gente declara nosso imposto de renda, temos toda a documentação paga, nossos alvarados, tudo pago. Então está aqui, ó. Nós temos um documento, isso aqui nós vamos entrar com ação, nosso advogado disse que a gente pode, a justiça disse que pode, a central vai entrar em prol do trabalhador. A 4ª turma determinou que cobrar e dirigir não dá dupla função, mas que o Sindicato dos Rodoviários, esse que disse que a central não tem legitimidade, teria que colocar na convenção coletiva para que o motorista que cobre e dirige ele ganha acima do salário que esteja vigente, no caso hoje está 3.200, 40% do salário que tiver vigente, ou seja, o trabalhador que cobre e dirige está perdendo no salário dele, e aqui a determinação é que seja por dentro, ó, que seja na carteira, com férias, com 13º, hora extra, adicional noturno, tudo por dentro e não por fora, como eles estão dando hoje, R$600, como se fosse prêmio para quem cobre e dirige. Está aqui uma determinação transitada e julgada, e nós vamos entrar com ação. Então, de alguma forma, a gente ajuda, assim, o trabalhador, entendeu? Do sistema de transporte. Jânio, nós estamos encerrando essa primeira entrevista. Nós não chegamos nem a 1/3. 4ª turma. Nem 1/3 é uma jurisprudência da 4ª turma do TST, né? Pertinente a essa situação. Transitado e julgado. Essa situação aqui de motorista que dirige na cidade de Manaus, dirige e cobra, tá? Esse aí inclusive, isso aí era para ser um diminuidor de tarifa. Porque o cobrador, que reduz. Ele não vai receber o salário integral, ele não vai receber cesta básica, ele não vai receber hora extra, ele não vai receber o ticket de refeição, ele não vai receber o café. E os encargos sociais. Tudo isso é excluído do motorista. Como disse o presidente da Alticam na época, eles colocam na planilha que são 7 cestas básicas por carro. Se só roda no TU, e aí que não interessa horário de pico nem pico, só roda um cobrador e um motorista de segunda a sexta no TU.
E só roda um motorista, nem com cobrador nesse que cobre e dirige. Tem uma sobra nesse que cobre e dirige de 6 cesta básica e no TU tem uma sobra de 5 cesta básica que está na planilha. Então, meus amigos, tudo isso é o objeto de redução de tarifa. Mas o que nós vemos é só aumentar a tarifa. Então, como nós falamos desde o início aqui, nós estamos trazendo aqui duas associações que objetivam e trabalham exclusivamente para defender o usuário do sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus. E como vocês estão vendo, eu tenho certeza que vocês estão vendo o que nós mostramos, nós teremos outra entrevista com o senhor Jânio, que nós vamos também aqui tentar avançar mais um pouco nessas denúncias, né? E esclarecer para vocês. Mediante esses esclarecimentos, nós vamos com as duas associações, uma central e uma associação, de encontro a você. Nós vamos de encontro a você nos terminais, na rua, nos bairros. Nós vamos procurar saber de você se você está contente, se você está feliz, se isso que está acontecendo está certo e está lhe beneficiando. Tá certo, senhor Jânio? Nós estamos aqui deixando aqui uma convocação para a próxima semana, para nós darmos continuidade a essas denúncias e trazermos os esclarecimentos que você merece. Eu tenho certeza que, como eu aqui, quando recebi esse calhamaço, e vejo agora o seu Jânio com esse outro monte aqui, detectamos de cara que é caso de polícia. Caso de polícia na cidade de Manaus, no sistema de transporte coletivo. E eu tenho certeza, meus amigos, que o Jânio vai aceitar, na próxima semana, estar aqui de volta no Águia da Notícia. Eu tenho certeza que ele vai trazer mais coisas. Gravíssimas violações do direito do sistema, do usuário do sistema de transporte coletivo. Então fica aqui o meu abraço para você, Jânio, já está aqui agendado para a próxima semana, que você esteja aqui no programa Águia da Notícia, para esmiuçar mais um pouco isso aí. Porque eu tenho certeza que você e o Francisco junto aqui, nós daríamos aqui uns 4 a 5 meses de programa só de denúncia desses casos de polícia do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus. E fica aqui o alerta. Vereadores, vocês foram eleitos para legislar e fiscalizar em prol do povo, do cidadão da cidade de Manaus. E pelo que trouxe aqui a Altican, e pelo que está trazendo aqui a Central, eu estou vendo que vocês, além de barreira na visão, tem parede nos ouvidos, como disse o Paulo Coelho. Porque eu não vejo nada. O sistema está aí capenga, uma licitação anulada pela Justiça, denúncias gravíssimas, inclusive levada ao deputado federal Amon Mender, que não trouxe nenhuma informação do que ele fez mediante essas denúncias para a sociedade da cidade de Manaus. Deputado, o senhor está convocado também aqui para comparecer ao programa, para nós esmiuçarmos. Convidado, o senhor está convidado, convocado, o que o senhor entender melhor, para quê? Para que o senhor traga aqui para a cidade de Manaus, para os seus eleitores, os fundamentos da sua decisão a respeito dessas denúncias que o senhor recebeu. Tá certo, Jânio? Eu queria me despedir, Nelson, já que tu não... E dizer, só mostrar que o que eu denunciei da quantidade de passageiros, não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é uma metodologia do próprio MMU, projeto base deles, de que eles dizem aqui, ó, quantidade de passageiros que andam em Manaus, estudantes, idosos, isso e mais aquilo, passe livre e tal. E aqui também tem a quantidade, quanto eles pagam por trabalhador, para motorista, para cobrador, mecânico, quanto eles gastam com mão de obra, com isso, com lubrificante. Tá tudo aqui, a gente vai esmiuçar junto com o Tican aí, porque a Central ela tem um objetivo um pouco mais pesado do que o Tican, que é de entrar com as ações de execuções para executar o que está aqui,
que já está na lei, que já está pronto, mas isso era papel dos vereadores, mas como não tem um vereador em Manaus, era para eles fiscalizarem isso e entrar com as ações. Mas como nós detectamos que não tem vereador em Manaus, nós estamos fazendo esse papel. E esperamos contar com a sociedade em geral aí para que nos ajude a dar seguimento nisso aqui, que isso vai, mais para frente vai ser muito importante. Aguardamos vocês, meus amigos, na próxima entrevista com o senhor Jânio. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Nós estamos abertos para você também, presidente de comunidade, que está sendo prejudicada, a sua comunidade está sendo prejudicada pelas mudanças de rotas no sistema de transporte coletivo, que eu não sei se ainda existe no NAC, ainda existe o NAC no MMU? Existe, mas não funciona. Nunca funcionou, só quando eu estava lá. Depois não parou de funcionar. Então, meus amigos. Só para concluir, a gente vai conversar com a outra associação para que a gente possa pegar o processo sobre o problema do aumento de passagem, porque estava na Justiça, estava em Brasília, não sei se já retornou para Manaus, e ali sim, nós de posse desse processo, nós vamos dizer, porque nós temos o nosso projeto, o nosso entendimento aqui sobre aumento ou não de passagem, abatendo isso aqui tudo, para que realmente a passagem tenha um aumento ou não, mas nós teremos que pegar esse projeto que o Ministério Público pediu para eles apresentarem, a Justiça pediu para eles apresentarem, a princípio a Justiça negou, mas a juíza disse que ia aumentar a passagem até que a ação termine. E nós, de posse disso, aí nós vamos provar que a passagem não poderia estar com relação a esse preço, o custo que está. Porque eles têm esse entendimento dele, o projeto dele, nós temos o nosso, que junto com o TICAN a gente vai apresentar para a sociedade. Então, meus amigos, fica aqui um abraço e aguardamos vocês também no próximo programa.